uma alegria, uma satisfação retornar em Montes Claros e poder estar nesta noite de segunda-feira com os irmãos, adorando ao nome do Senhor Jesus, e com o privilégio de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. E quando você encontra aí a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui, revendo os irmãos, o pastor presidente dessa igreja, o pastor Paulo Júnior, nosso amigo, que Deus tem nos dado, companheiro de caminhada, sua família. Ali também revendo o pastor presidente de honra dessa igreja, o presidente da nossa convenção, pastor Paulo Leocádio. Satisfação em poder reencontrá-lo. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo de número 10. Será que alguém podia pegar esse pedestral aí, ou o outro? Vou usar o pedestral aqui. Primeira epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 3, do versos 10 a 13. Só aperta um pouquinho. Está apertando. Aleluia, glória a Deus. Tá bom. Ali o outro é melhor. Esse aqui está quebrado aqui. Põe no lado de cá. Isso. Podemos ler, queridos? Amém? Rogando incessantemente de noite e de dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Ora, o próprio Deus e Pai nosso e o nosso Senhor Jesus nos abra o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e abundar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós abundamos para convosco, para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos. Você pode dizer amém? Assente-se. Meus irmãos, todos nós sabemos que Paulo escreve essa carta à igreja de Tessalônica. Segundo algumas linhas teológicas, muitos acreditam que essa seja a primeira carta que Paulo tenha escrito, ou até mesmo o primeiro livro dos 27 do Novo Testamento. Outros acreditam que seja o segundo ou terceiro, que tenha escrito Gálatas antes, mas uma coisa é certa: entre os 3 primeiros livros escritos do Novo Testamento, as 2 primeiras cartas escritas por Paulo. Haja visto que quando Paulo escreve Tessalonicenses, nós não tínhamos nem os evangelhos ainda. O livro de Atos dos Apóstolos, o Dr. Lucas, o médico amado, nos conta um pouco da história da igreja de Tessalônica, na segunda viagem missionária de Paulo, a partir de Atos 16, quando Paulo tenta ir para a Frígia, tenta ir para as cidades da Ásia, e tenta ir por alguns lugares para fazer a obra missionária, e Deus então, o Espírito Santo, não lhe permite que ele vá. Mas ele tem uma visão onde ele atravessa a Macedônia, vai até uma cidade chamada Filipos, aonde ele prega à beira do rio, ganha umas mulheres para Jesus, alguns para Jesus, entre elas uma vendedora de púrpura por nome de Lídia, que ele constrange que ele vai orar na casa dela. E todos nós conhecemos a história de Atos 16, aonde Paulo expulsa o demônio de uma moça
terrivelmente endemoniada, que era o lucro da cidade de Filipos. Por essa causa eles são presos, e na prisão Paulo e Silas, os dois, Paulo e Silas não murmuram, Paulo e Silas não reclamam, mas oram e cantam, e as prisões se abrem, Deixa eu só dizer aqui, querido, que o terremoto de Deus é tão extraordinário, porque dá terremoto por aí, pelo mundo afora, se quebra tudo. Agora, quando é o terremoto de Deus, é só as prisões que abrem, e o resto continua tudo em pé. Aleluia. As prisões abrem, no final das contas o carcereiro é salvo, e Paulo e Silas agora seguem a sua viagem, saindo de Filipos, deixando uma igreja formada ali, e vai para Tessalônica. Atos 17, quando eles chegam em Tessalônica, eles são denominados como: chegaram aqui também aqueles que têm alvoroçado o mundo. E Paulo ali ganha alguns judeus, alguns irmãos da sinagoga, que crê no Evangelho de Cristo. Mas logo em seguida começa a perseguição, a ponto deles entrarem, queridos, na casa de um homem por nome de Jason, e arrastar ele pelas ruas, lhe acusando de estar dando cobertura ou estadia para Paulo e a sua equipe. E Jason, após ser preso, tem que pagar fiança para ser solto, porque estava defendendo Paulo e a sua equipe, que estava pregando o Evangelho de Cristo. Paulo, sabendo disso, eles são levados pelos irmãos, sai de Tessalônica por causa da perseguição. Está lá em Atos capítulo 17, e ele então vai para Bereia. Os irmãos de Bereia também recebem a palavra, conferindo o que Paulo ensinava com a Bíblia. Mas logo que os tessalônicos, os judeus revoltosos de Tessalônica, ficam sabendo que em Bereia receberam a palavra, eles vão até lá também. E Paulo então não para por ali, ele vai para frente, para Atenas. De Atenas ele chega até Corinto. Sabe o que eu aprendo nessa viagem missionária de Paulo, queridos? Que às vezes, eu vou dizer um linguajar bem, pela liberdade aqui com o pastor da igreja, um linguajar bem simples para os irmãos. Às vezes nós somos muito frouxos. Por qualquer dificuldade nós queremos parar de fazer a obra. Qualquer impedimento já quer nos deter. Paulo enfrenta inúmeras circunstâncias na sua segunda viagem missionária, e mais precisamente perseguição em Tessalônica, que é o texto que estamos aqui em tese. Vai para Bereia, vai para Atenas, vai para Corinto. A tese de Paulo é mais ou menos essa: se não dá para pregar aqui, porque o Espírito Santo quer que eu pregue ali. Se não dá para pregar ali, é porque ele quer que eu vou ali. Mas uma coisa eu faço: eu não paro de pregar, eu não paro de fazer a obra. É mais ou menos da forma de que quando, como diz Marcos capítulo 2, os amigos daquele paralítico, vocês conhecem a história, chega até na casa que Jesus está, para levar o paralítico até a presença de Jesus. Se não dá pela porta, vamos tentar pela janela. Se não dá pela janela, nem que nós subimos pelo telhado, mas o paralítico tem que estar diante de Jesus. Então, meu querido, não desista, usa qualquer forma que Deus te direcionar. Se não dá pela porta, tenta pela janela. Se não dá pela janela, nem que tu passa pelo telhado, mas a obra de Deus tem que ser feita. As intempéries da vida do ministério não pode nos deter, não pode nos parar jamais. Aleluia. E a Bíblia diz então, queridos, que enquanto Paulo sai de Tessalônica, ele fica preocupado com os irmãos. E ele mesmo vai expressar na sua carta, primeira carta, capítulo 2, os últimos versículos, que ele quer voltar lá, pelo menos 1, 2 vezes, para visitar os irmãos. Só que Satanás impede dele retornar em Tessalônica. Olha só, queridos irmãos, é Satanás que está impedindo de Paulo voltar lá. Paulo tem aquela sensibilidade, discernimento, percepção espiritual, que às vezes nos falte de saber quando é o Espírito Santo que está impedindo e quando é o próprio Satanás. Porque no início da sua viagem missionária em Atos 16, ele fala, Lucas descreve com perfeição, dizendo que o Espírito Santo não permitiu que eles pregassem ali, que eles não fossem para a Frígia.
E para outros mais ou menos 6 lugares que eles tentaram ir, o Espírito Santo lhe impediu. Mas agora Paulo tem um discernimento, que quem está impedindo ele de voltar em Tessalônica, não é o Espírito Santo, são setas malignas. É o próprio Satanás que está impedindo Paulo de voltar a Tessalônica. Mas se o impedimento é para Paulo, e os irmãos de Tessalônica estão precisando de um apoio, estão precisando de ser visitado, eu não estou conseguindo ir. Imagina o Paulo dizendo: então, Timóteo, vai lá ver como que estão os irmãos para nós, visita eles lá para nós. E Timóteo então vai até Tessalônica. E quando Timóteo volta e dá o relatório de que os irmãos de Tessalônica não tinham recuado com a perseguição dos judeus, mas que permanecia com a sua fé ativa, com a sua fé verdadeira, com a sua fé firme, amadurecendo em Cristo, Paulo fica tão feliz, mas tão alegre, e ele relata isso no capítulo 3, depois você pode ler o capítulo 3 todinho, com atenção, que você vai perceber, que ele fica tão alegre, que isso é inspiração para ele escrever essa primeira carta das 13 que temos no Novo Testamento, escrito por Paulo. Timóteo chega com o relatório, ele então tem a inspiração de escrever essa carta, e ele chega a dizer nessa carta, como eu já disse, que o Espírito, que Satanás tinha impedido deles irem. Ele chega a dizer no capítulo 3, pelo relatório de Timóteo, dizendo: ei, agora eu posso viver, porque estou sabendo que a fé de vocês está firme em Cristo Jesus. Agora eu estou mais feliz, porque tive notícia da fé dos irmãos. E Paulo, queridos, é o tipo de obreiro que está em escassez, é o tipo de pregador que está em escassez nos dias atuais, principalmente no movimento evangélico no Brasil. Sabe por quê? Porque Paulo é o tipo do pregador que fala a verdade e que não ilude ninguém, que não engana ninguém. Ele chega a dizer: eu falei com vocês que não seria fácil, eu falei com vocês que vocês teriam perseguições, mas para vocês permanecer firme com a tua fé em Cristo, porque está uma onda de pregar por aí, evangelho de facilidades, de vida boa, do que não é verdade, né? Basta nós lermos a Bíblia, os ensinamentos de Paulo, os evangelhos escritos por os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos de Jesus, que vamos perceber que não tem vida fácil para quem segue Cristo, não tem vida fácil para quem está seguindo Cristo. Para quem quer ser fiel ao Senhor, passa por perseguições, passa por tribulações, passa por dificuldades, passa por intempéries. E Paulo não iludiu ninguém, Paulo não enganou ninguém, igual tem alguns irresponsáveis do evangelho pelo Brasil afora, enganando por aí. Não, Paulo falou a verdade. Eu disse para vocês, teria perseguições, teria dificuldades, aflições. E aí do versículo 10, Paulo termina o capítulo 3, que é o versículo que nós lemos, versículo 10, 11, 12 e 13. Paulo termina então dizendo: eu estou orando por vocês, eu estou orando por vocês. Queridos, Paulo está nos ensinando aqui que a vida cristã é uma mão dupla, porque aqui nos versos que nós lemos, Paulo está dizendo: eu estou orando por vocês, mas em outras oportunidades, Paulo está pedindo oração. Quando ele escreve aos Colossenses, capítulo 4, ele está dizendo: ore por mim, para que seja aberta a porta da palavra. E a mesma carta aos Tessalônicos, na segunda carta, agora, ele pede oração. Ora, Paulo está dizendo: estou orando. E ora, Paulo está dizendo, em algum momento ele diz: eu estou orando por vocês, mas em outro momento ele está dizendo: ora por mim também. Você está entendendo o que é a vida cristã? A comunhão que precisa ter entre os irmãos. Eu oro por vocês, vocês oram por mim. Vamos orando uns pelos outros, né? Porque talvez alguns tenham a mentalidade de que se o pastor pedir oração, alguém já pensou: opa, está em pecado, está fora do plano de Deus. Não, meu querido, o pastor também é crente, e ele também precisa de oração, e como também ora pela igreja, né? É uma via de mão dupla. Paulo está ensinando, e os irmãos estão entendendo, que na vida cristã, nós oramos por alguns, oramos, intercedemos por alguns, enquanto isso tem outros intercedendo por nós. Esta é a via de mão dupla. E aqui entra o tema da meditação minha com os irmãos desta noite: a oração de Paulo para os irmãos de Tessalônica.
Paulo ora pelos irmãos de Tessalônica. E aqui nesses 3 versículos, nós vemos aí o motivo pelo qual Paulo está orando. Por que Paulo está orando? Qual o motivo da oração de Paulo? Versículo de número 10, ele está dizendo: rogando incessantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e suprir, em outras palavras, fortalecer a vossa fé. Ou seja, Paulo já tinha entendido, Satanás está impedindo de eu ir lá em Tessalônica, mas eu vou orar para que Deus abra a porta, porque eu quero ir em Tessalônica, eu quero voltar lá. Para que eu quero voltar lá? Porque eu preciso de fortalecer a fé dos irmãos. Ou seja, a oração de Paulo é para o fortalecimento, é para o amadurecimento da fé dos irmãos que estava em Tessalônica. E trazendo para os nossos dias, querido, mais do que nunca nós precisamos de uma fé amadurecida. Mais do que nunca precisamos que a nossa fé, que a fé dos crentes atuais precisa de ser fortalecida, precisa de ser amadurecida. Porque o que é uma fé amadurecida? O que faz a fé amadurecer é quando tudo está dando bem para nós, é quando tudo está sendo só vitória, é quando está orando e Jesus está curando, é quando você está passando e nem precisa de bater na porta, você está vivenciando o Salmo 24, né? Você está chegando e as portas estão se levantando e você está passando, né? É isso que amadurece a fé? Não, a fé amadurece é nas perseguições, é nas aflições, é nas dificuldades, é quando nada está dando certo, é quando está dando tudo errado, e mesmo assim você está dizendo, mesmo que Jesus não cure, mesmo que a porta não abre, mesmo que continue dando tudo errado, mesmo que eu seja perseguido, eu não abro mão de servir a Jesus, eu não abro mão de participar dos cultos, eu não abro mão da oração, eu não deixo de evangelizar, eu não deixo de fazer a obra. Esse é o aspecto ou a prova de uma fé amadurecida, porque quando está dando tudo certo, é conveniente a nossa fé crescer, nós ficamos até mesmo orgulhosos, a jactância toma conta da nossa vida e achamos que somos o tal, mas a verdadeira fé amadurece é quando você está orando e Jesus não está curando, é quando você está pregando e parece que o céu está cerrado e a salvação não vem, é quando você prega e parece que os ouvintes estão igual uma toalha nova. Já viu o que é toalha nova? Quando você enxuga assim e nem enxuga o corpo, já viu como é que acontece? Então tem dia que parece que é assim, você fala e diz, meu Deus, eu estou dizendo grego, o que está acontecendo comigo? Não, é Deus trabalhando a tua fé, é a tua fé sendo amadurecida, é a tua fé que está amadurecendo. O profeta Abacuque já chegou a profetizar, o justo viverá pela fé. Paulo ratifica as mesmas palavras em Romanos 1 e versículo 17, que o justo viverá pela fé. O mesmo Paulo, querido, quando escreve a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, ele fala de uma fé não fingida, ou seja, se fala de fé fingida, porque tem fé verdadeira, né? O mesmo Paulo escrevendo Romanos 4, a partir do versículo 16, ele chega a dizer que Abraão não enfraqueceu na fé, mas fortaleceu ela, dando glória a Deus. Então tem fé fortalecida, tem fé fraca também. A nossa fé amadurecida, a nossa fé fortalecida em Cristo Jesus, não é na bonança, não é quando está dando tudo certo, é em meio às perseguições, é em meio às aflições que o Senhor fortalece a nossa fé. Que aconteça o que acontecer, vamos permanecer fiel ao Senhor Jesus Cristo. As dificuldades, Deus está usando ela para o fortalecimento do teu povo aqui na terra. Deus está usando as dificuldades para fortalecer a tua fé, meu irmão, para fortalecer a tua fé, igreja do Senhor. Esta era a oração que Paulo fazia é o primeiro motivo pela qual Paulo orava pela igreja de Tessalônica, que a vossa fé seja suprida, seja fortalecida. Aleluia. O equívoco, querido, sobre fé tem sido tamanho, tem sido grande. Fé para receber. Fé, se você não tem, eu tenho para você. Não que Deus não faça,
porque Ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas a verdadeira fé, meu querido, é quando o irmão do teu lado está recebendo, e o mar está aberto para ele, as coisas estão fluindo para ele, e para você não, mas mesmo assim isso não te abala, você não é tomado pelo espírito de inveja, e nem de contradição, de querer questionar Deus, não. A verdadeira fé não questiona Deus, a verdadeira fé aceita a vontade de Deus, os planos de Deus, como melhor para a sua vida. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Mas vamos caminhar, fé amadurecida, provada pelas perseguições, pelas aflições, fé que nos faz perseverar em servir a Cristo Jesus, porque às vezes, querido, o tempo que Deus nos permite passar pelas aflições, é exatamente o tempo do amadurecimento da nossa fé. Escuta, Noé poderia ter feito a arca em menos tempo, não precisava ter gastado 100 anos, mas os 100 anos nem era tanto para a arca ficar pronta, os 100 anos era para que o Noé precisasse ficar pronto, era o tempo do vaso Noé ficar pronto e não simplesmente da arca. Mas Paulo ainda está orando, dizendo, primeiro motivo da oração de Paulo é, a fé amadureça. No versículo 12 ele está dizendo, que o Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor, de uns para com os outros e para com todos. Então escute aqui, se a oração, olha só, o motivo que Paulo ora para os irmãos de Tessalônica, primeiro, para que a fé amadureça, segundo, para que o amor cresça. Aí nós citamos aquele versículo de Mateus 24:12, que todo crente sabe de cor e salteado, mesmo que não saiba onde está escrito, mas fala, diz a Bíblia, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. E queremos se justificar dizendo, meu irmão, a Bíblia tem que cumprir, por isso que o amor está esfriando. Meu irmão, 2000 anos de história da igreja, esse versículo já cumpriu. Se o amor de mais ninguém esfriar, a Bíblia já foi cumprida, porque nesses 2000 anos, o amor de muita gente já esfriou. Então não deixa cumprir na tua vida não. Sabe por quê, queridos? Porque ao invés do tempo passar, e nós conformar com isso, e o amor de Deus esfriar em nosso coração, ou o amor nosso uns para com os outros, precisa de ser contrário com o tempo de fé que nós temos, servindo a Jesus. Segundo a oração de Paulo, o nosso amor não pode esfriar, não pode diminuir, o nosso amor precisa de crescer. Paulo está orando, que o Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor, uns para com os outros e uns para com todos. O desafio do amadurecimento da nossa fé cristã é que à medida que o tempo passa, 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos servindo a Jesus, o amor não pode esfriar, mas o amor precisa aumentar, o amor precisa crescer. E Paulo está fazendo essa oração, o amor tem que crescer, meus irmãos. Escute, Jesus na sua semana da Páscoa, João capítulo 13, e no versículo 1, aleluia, Jesus, ele vai lavar os pés dos discípulos, mas João relata da seguinte forma, João 13:1, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus, se possível coloca no telão, João 13:1, como havia amado os seus, amou-os até o fim. Olha o que João está dizendo, Jesus sabendo de tudo, e como ele havia amado até os seus, ele amou até o fim. Paulo está orando para a igreja de Tessalônica, para que o amor cresça, e a igreja, nós temos o desafio de amar uns aos outros até o fim. Por que tu está dizendo isso, pastor, amar até o fim? Sabe por quê? Olha aqui, você já escutou alguém dizer assim, ou mesmo você já falou, eu já amei fulano muito, mas como eu já amei o meu esposo, mas como eu já amei a minha esposa,
Mas como eu já amei a minha família, a igreja, os irmãos, fulano já foi meu amigo, já amei demais, mas agora eu não amo mais, eu não consigo amar mais. E geralmente nós somos bons de argumento, né? O nosso argumento, a nossa razão é muito boa, os nossos motivos, e nós argumentamos e dizemos: não, eu tenho motivo para não amar. Me traiu, me decepcionou, me enganou, fez o que eu não esperava, não retribuiu a minha altura. Eu já amei, mas agora eu tenho motivo para não amar mais. Não é assim que nós lidamos? Não é assim que nós fazemos? Eu tenho motivo para não amar mais a minha família, fulano, ciclano. Não, o destino agora é o divórcio, porque não consigo amar mais. Não dá para amar, não dá para amar fulano mais. Meu querido, quando o amor é correspondido, é claro que tudo fica mais fácil. Mas aí, querido, é um amor conveniente, porque você gostar de fulano, de ciclano, do seu amigo que é fiel, que é leal, né? Da sua esposa, do seu esposo que nunca te decepcionou, de fulano, de ciclano, que quando você precisa até te empresta um dinheirinho, que te ajuda aqui, que te ajuda ali, é fácil, não é amor, isso é conveniência, não é verdade? Somos levados a isso, porque é um toma lá da cá, porque é uma lealdade, porque me retribui, é fácil. Mas o desafio de amar até o fim, é amar aquele que te traiu, é amar aquele que te decepcionou, é amar aquele que não foi leal com você. É isso que a Bíblia está dizendo, é isso que João está dizendo de Jesus. Jesus amou-os até o fim, e Jesus tinha motivo para não amar-nos mais. Se é que tem alguém que tinha motivo para deixar de amar o mundo, era Jesus. Porque ele era judeu, ele veio para os seus, e os seus não receberam. A multidão de quase 20 mil pessoas, porque era só 5 mil homens, que ele alimentou multiplicando o pão, querido. Quando o discurso, a doutrina começou a chegar, eles todos dispersaram. Os 12 amigos dele que estavam com ele, todos decepcionaram ele. Porque nós sabemos, nós falamos às vezes só de Judas, né? Judas o traiu, Pedro o negou, e os outros 10, todos fugiram. E se não bastasse, se todos fugiram, Jesus tinha falado, só a Bíblia relata pelo menos 3 ocasiões diferentes, que Jesus falou para os seus discípulos: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pelo menos 3 ocasiões diferentes. E quando Jesus ressuscitou, e as mulheres chegaram com a notícia, todos duvidaram. Tanto que você não vai ver na Bíblia Jesus lançando no rosto de ninguém pecado de alguém. Jesus não coagindo ninguém, não. Jesus não lançando nada no rosto de ninguém, a não ser dos discípulos. Quando ele aparece para eles, diz a Bíblia em Marcos 16 e 14, a Bíblia diz: finalmente Jesus apareceu aos discípulos, aos 11, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade. Jesus tinha motivo para não amar mais os discípulos, porque um negou, o outro traiu, e o resto, todos eram incrédulos, duvidaram da palavra de Jesus, mesmo estando com Jesus, eram incrédulos. Ei, mas eu tenho uma palavra para você nesta noite. Mesmo assim, Jesus os amou até o fim, os amou até o fim, e o Evangelho de Cristo é isto, ele nos desafia a amar as pessoas até o fim, por mais que você tenha motivo de deixar de amar alguém, e por mais que você tenha um argumento, a justificativa, e disse: não, eu não odeio não, mas não gosto mais, mas não consigo amar mais. É aí que o Evangelho nos constrange, nos confronta. É preciso que o amor cresça de uns para com os outros, e de todos para com todos. Esta é a oração de Paulo para os Tessalônicas. O amor precisa de crescer, o amor precisa de crescer, e cresce o seu amor para com aqueles que não merecem o seu amor. Lembre de alguém que não merece ser amado por ti. Lembre de alguém que não merece o seu amor. É esses que Jesus te desafia a amar. Tem alguém entendendo aqui nesta noite? Levante a tua mão. Levante a tua mão aí, só você que quer aceitar o desafio de amar até o fim. O amor precisa de crescer. O amor precisa de crescer. Ame-os, amai
Jesus aos outros e ame-os até o fim, mesmo que você não tenha motivo para amar. Se você entende o que a palavra está sendo pregada, ministrada nesta noite, dá um brado de glória a Deus aí. Já vou encerrar. Primeiro motivo da oração de Paulo. Paulo orava para que a fé amadurecesse. Qual que era o primeiro motivo da oração? Para que a fé... Quem mais aprendeu? Para que a fé... Segundo motivo é para que o amor aumentasse, para que o amor crescesse. Disse, para que o amor cresça. Primeiro, para que a fé. Segundo, para que o amor cresça. E em terceiro lugar, e já encerro, versículo 13 da primeira carta de Tessalônica, 3:13. Paulo está orando para a santidade da igreja de Tessalônica, para a santidade da igreja. Talvez seria mais fácil Paulo resumir: estou orando apenas pela santidade da igreja. Não, mas antes de Paulo orar, olha só o que ele está dizendo: para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante de Deus e Pai, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todos nós sabemos, sem santidade ninguém verá Deus. Porque todos nós sabemos que viver em santidade é viver uma vida afastada da prática pecaminosa, separado do pecado. Paulo ora pela santidade da igreja, apesar, que muitos preferem, talvez, não falar em santidade, não tocar em santidade, porque confronta. Falar em santidade confronta, falar em abandonar a prática pecaminosa confronta, mas é a mensagem que precisamos de ouvir e de pregar. Talvez é mais fácil falar de alegria, mais fácil falar de felicidade, porque está todo mundo atrás da felicidade, querendo encontrar felicidade, mas a minha Bíblia diz que não é a felicidade que nos leva ao céu, não. A Bíblia diz que é por muitas aflições que nós vamos alcançar o galardão no céu. A Bíblia diz, e Jesus que falou, que no mundo vós tereis aflições. Às vezes o mundo está repleto de pessoas supostamente felizes, mas que não tem santidade, e se não tem santidade, não vai entrar no céu. Mas tem milhares de aflitos no mundo, que está passando por perseguições, por aflições da vida, principalmente por servir a Jesus, mas está vivendo em santidade. Aleluia, isto é que importa, é o viver em santidade. Entre escolher a felicidade e a santidade, escolha a santidade. E por que Paulo está dizendo santidade em terceiro lugar? Sabe por quê, queridos? Porque nós não podemos confundir santidade com religiosidade. Santidade, uma suposta santidade, com uma fé fracassada, com uma fé fingida, com uma fé fraca, com uma fé que não está amadurecida. Queridos, santidade, uma suposta santidade, sem fé e sem amor, não é santidade, é religiosidade. Porque a santidade, querido, vivendo uma vida separada do pecado, não é um cargo sobre nós, não, é uma maneira de se viver. E quem vive realmente em santidade, ele não tem dificuldade com a fé, não, ele não tem dificuldade em amar. Esta é a característica daquele que vive em santidade. A tua fé é amadurecida, o teu amor é incondicional, mesmo por aqueles que não merecem ser amados. Ele vive em santidade e não apenas numa religiosidade. Guarde bem isso. Santidade sem fé e amor é religiosidade. A fé amadurecida, o amor, meu querido, uns para com os outros, é a prova da nossa intimidade com Deus, porque a nossa intimidade com Deus que nos leva ao caminho da santidade. Santidade sem intimidade é mera religiosidade.
Porque santidade sem intimidade é aquele tipo assim, ó, pastor, obreiro, fala para o dirigente da congregação, me fala o que pode e o que não pode, o que eu tenho que fazer e o que eu não posso fazer. Ei, meu querido, quem tem intimidade com Deus, quem vive em santidade com Deus, tem intimidade. Então a intimidade dele com o Espírito Santo, ele não tem dúvida não, é o Espírito Santo que guia ele, é o Espírito Santo que direciona ele, o Espírito Santo comunica com ele que ele é filho de Deus, ele não anda segundo a carne, mas ele anda segundo o Espírito. Não tem dúvida, não tem essa o que pode, o que não pode não, porque ele está em contato, em intimidade com os céus. Mas sabe por que acontece isso? É porque não tem intimidade, aí falta santidade, aí quando falta santidade, aí entra a religiosidade, aí a religiosidade se resume em regulamento, em cumprir regras, em cumprir regulamento. Ei, e quem, querido, é bom de argumento, ele se justifica no regulamento, ele fala, eu pratico o regulamento, eu pratico a lei, eu sei o que pode e o que não pode, eu faço o que pode e o que não pode. Ei, mas Deus não que te quer uma santidade, uma suposta santidade meramente exterior, para cumprir regulamento, porque cumprir regulamento é muito chato, é um cargo pesado, e muitos querem só troca de nome, porque sai do cargo, do peso do pecado, e entra no peso da religiosidade. Então, querido, o que você precisa não é cumprir regulamento, o que você precisa é estreitar o seu relacionamento, porque quem tem relacionamento não preocupa com o regulamento. Aleluia, aleluia. O relacionamento entre nós e Deus, pela oração e pela palavra, nos gera uma intimidade tal, que nos conduz a caminho da santidade. E este caminho da santidade, querido, tira o cargo do regulamento, da religiosidade e também da pecaminosidade, e vivemos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Tem alguém entendendo nesta noite aqui, e quer entrar numa intimidade mais profunda com Deus? Levante a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Geralmente, querido, nós ficamos parecidos com a pessoa que nós andamos. Tem gente que vai no Rio de Janeiro visitar o Cristo Redentor, passa uma semana no Rio, já volta falando X, já volta falando glória a Deus, não é verdade? Já volta dizendo glória a Deus, já volta dizendo pastor, porque conviveu um dia com os carioca, vai no Rio Grande do Sul, e já volta, não quer nem café mais, já traz já aquela cubuca que chama, já quer tomar chimarrão. Outros vai no Nordeste, e volta falando oxente, e por aí vai, convive com o italiano, começa a falar igual italiano, porque nós temos a tendência de ficar parecido com quem nós nos relacionamos. E sabe por que às vezes nós não estamos parecidos com Jesus? Sabe por que nós não estamos parecidos com o céu? Porque nós estamos distantes com Ele. Aí temos dificuldade de amar, temos dificuldade de perdoar, temos dificuldade de convivência, temos dificuldade de ter comunhão uns com os outros, de compreender uns aos outros. Sabe por quê? Porque estamos distantes de Cristo, estamos meramente religiosos. Começa a aproximar-se mais dele. Tem alguém entendendo nessa noite? Eu estou pregando assim, mais calmo no pedestal, mas eu estou sentindo Jesus aqui. Aleluia, aleluia, louvado é o nome do Senhor. O Espírito Santo está aqui nesta noite, Ele está dizendo para você, aleluia, que Ele quer ter uma intimidade com você, porque a intimidade sua com Ele vai te levar pelo caminho da santidade. Tu não vai ter dificuldade de amar, a tua fé vai amadurecer, tu vai viver os propósitos de Deus. Já vou encerrar aqui. Escuta, 2 minutos eu encerro. Lembra lá da parábola do filho pródigo? Lembra lá no finalzinho da parábola do filho pródigo? O filho pródigo que ficou em casa, querido, estava cheio de justificativa. Lucas 15, 29. O filho pródigo estava cheio de argumento. Porque eu vou dizer de novo, quem é bom de argumento é ruim de relacionamento. O filho pródigo não quer entrar na festa, o filho pródigo não quer receber o irmão, o filho do pródigo está cheio de justificativa. Olha só o versículo 29 que ele disse: ei pai, eu estou aqui há tantos anos sem transgredir um mandamento teu. Escute, ele está
julgando na cara do pai que ele cumpria o regulamento. Irmão, o filho que ficou em casa, ele cumpria o regulamento do pai, mas não se relacionava com o pai. Porque se ele se relacionasse com o pai, a visão dele era a mesma do pai. Ele ia festejar junto com o pai, porque o anseio do pai, o pai esperava o filho mais novo voltar. Agora o mais velho não. O mais velho possivelmente pensava que morra por lá, nunca mais volta. Ou seja, ele não tinha um regulamento com o pai. Tem gente que vive na mesma casa, mora na mesma casa, mas não conversa, não dá paz do Senhor, não dá bom dia. Está faltando comunhão, está faltando relacionamento. E geralmente são os melhores de argumento. Mas joga os teus argumentos por terra hoje e começa a relacionar com Deus. Começa a relacionar com o Espírito Santo, que o teu relacionamento com Ele vai fazer com que a tua fé amadureça, vai fazer com que o teu amor cresça. O teu relacionamento com o Espírito Santo vai melhorar, vai nos ensinar a relacionar com os irmãos. Aí o filho pródigo está justificando: ei, eu não transgredi teu mandamento não, e tu não me deste festa. Ou seja, ele cumpria o regulamento, mas não tinha um relacionamento. Melhor que o regulamento é você ter o relacionamento, porque quem tem relacionamento com Deus não tem dificuldade de cumprir as suas ordens. Os seus mandamentos não se tornam pesados. Quem tem intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, ele vence a barreira do regulamento, ele vence a barreira do que pode e não pode, ele passa a ter a mente de Cristo. O teu comportamento é diferente, aí ele não tem dificuldade de amar, aí a tua fé não se enfraquece jamais, a tua fé é fortalecida. Ei, igreja do Senhor, que nesta noite a tua fé seja fortalecida, que o amor cresça, e que você passe a estreitar ainda mais a tua intimidade com Deus, para que Ele te conduz pela santidade. Quem está entendendo, quem quer mais intimidade com Deus, fica de pé, eu quero orar por tua vida ainda. Aleluia, aleluia.